O anime começa numa ilha chamada Jeju. Ela está dominada por formigas gigantes, e logo vemos alguns caçadores por lá. Mas antes disso, alguns anos atrás, no mundo humano alguns portais misteriosos começaram a aparecer, e do nada dentro desses portais havia monstros e bestas que não podiam ser derrotados com armas ou táticas comuns, pois possuíam mana. Para defender a humanidade dessas criaturas, os caçadores se levantaram. Os caçadores são guerreiros humanos classificados de E até S, que possuem poderes mágicos devido à surge de mana presente nas dungeons e os utilizam para combater as bestas mágicas. Anos depois, os portais se tornaram algo relativamente normal na vida cotidiana e agora são reconhecidos como dungeons, onde os caçadores entram para eliminar as criaturas. No entanto, não é apenas por conta da humanidade que eles lutam, eles também são pagos pelo trabalho. Dentro dessas dungeons, os caçadores coletam itens preciosos dos monstros que derrotam, conhecidos como pedras de essência. Essas pedras são pequenos cristais brilhantes encontrados dentro do corpo dos monstros e servem como a principal fonte de renda para os caçadores ao redor do mundo. O valor dessas pedras é determinado pela sua classificação e qualidade, com pedras de classificação E sendo vendidas por valores baixos, enquanto pedras de classificação S podem ser vendidas por milhões. Não pense que todo humano no mundo do solo leveling são caçadores, já que estima que apenas pouca porcentagem da população global tem sorte de despertar seus poderes, e apenas 0,2 estão classificados como rank C ou superiores. Esses caçadores são categorizados com base em sua força, começando pela classificação E, que não é muito forte do que um humano comum, até a classificação S, que é capaz de destruir uma cidade inteira sozinha. O que torna esse sistema de escalonamento de poder diferente é que uma vez que um caçador desperta seu poder, sua classificação e estatísticas não podem ser aumentadas, não importa o quanto treine. Assim, eles se concentram em aumentar seu QI nas batalhas e habilidades de combate. Agora vamos conhecer nosso protagonista principal, Sung Jin-woo, que é um caçador de classificação E, ou seja, o mais fraco do mundo. Ele trabalha como caçador apenas porque é muito pobre, e graças aos curandeiros das guildas, ele não morre, mas chega perto. Mas ele faz isso porque sua mãe tem uma doença séria, conhecida como sono eterno, devido à exposição excessiva à mana, e as despesas médicas são muito altas, e sua irmã logo irá para a faculdade, por isso ele arrisca sua vida. Mas isso é desconhecido por todos, já que ele diz que faz isso por apenas diversão. Sung entra para a guilda com vários membros que decidem ir a uma invasão de dungeon de rank C, liderada por um caçador de rank muito poderoso na mesma categoria que ele. As dungeons também são categorizadas com base em sua classificação, e a porta de uma dungeon só se fecha quando o chefe da dungeon for derrotado. Se o chefe da dungeon não for derrotado dentro de 7 dias, ocorre uma quebra de dungeon, o que significa que os monstros dentro podem atravessar para o mundo humano e atacar. Entre os membros tem o Sr. Kim, outro caçador de rank alto, que aparece se dar bem com o sangue, mas fala mal dele pelas costas. Tem o Bak também, que é casado e que está esperando o segundo filho, e ele decide participar por causa dos custos, para tentar ganhar uma grana. Além deles tem a Jun-hee, uma curandeira rank B, que apesar de sua posição elevada, sofre de medo e prefere trabalhar em dungeons de baixo escalão. Ela mostra preocupação com Sung, e durante todo o percurso da dungeon, como sempre, o Proto é ferido repetidamente, mas graças a Morena, ele consegue continuar avançando. Ela pergunta por que dele fazer isso, arriscar sua vida repetidas vezes, mas ele responde que faz isso por diversão, ocultando a real intenção de seus atos. A partir de agora, só faltava vencer o chefe, mas não conseguiram encontrá-lo. E em algum lugar depois de explorar a dungeon, eles descobriram que este lugar é um covil duplo, ou seja, uma dungeon dentro da outra. Essas dungeons geralmente são perigosas e normalmente os caçadores devem notificar o seu sindicato para esperar por reforços para explorá-las com segurança. No entanto, esses caras não estavam dispostos a esperar por reforços para compartilhar os tesouros que encontrariam e decidi voltar para entrar na masmorra imediatamente. Quando finalmente abriram as portas da dungeon e entraram, a situação parecia estranha. Não havia um único monstro na sala, apenas uma série de estátuas. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ao explorar, encontraram uma pedra com 3 mandamentos escritos nela. O primeiro mandamento era adorar ao Senhor, o segundo era louvar o Senhor e o terceiro era provar sua fé ao Senhor. O texto terminava com uma mensagem clara, que aqueles que não seguissem os mandamentos teriam consequências mortais.
Logo, as portas se fecham, imediatamente deixando eles desesperados. Jinwoo então olha para trás e percebe que os olhos da estátua estavam se movendo, piorando ainda mais a situação. O garoto lembra das inúmeras vezes que quase foi de Vasco, e por isso desenvolveu a habilidade de prever o perigo iminente. Ele consegue sentir o caos e o perigo ao redor, então manda todos se abaixarem. Quase todos obedecem, exceto alguns, que não conseguiu se mover a tempo. Após isso, Jinwoo começa a se questionar se esse seria seu fim. O líder do grupo grita para que todos fiquem imóveis, pois qualquer movimento pode fazer a estátua atacar novamente. Jinwoo fica preocupado com Joo-hee, que está completamente em choque. Logo em seguida, o líder vai até Jinwoo e diz que graças a ele todos ali ainda estão vivos, já que ele deu a ordem no momento exato do ataque. O líder pergunta se Jinwoo percebeu o ataque antes que acontecesse, mas ele responde que simplesmente achou que seria perigoso. Eles então começam a pensar sobre as inscrições na placa, imaginando se revelariam a maneira de escaparem daquele lugar. Jinwoo logo percebe que o deus ao qual a inscrição refere provavelmente é a figura sentada no trono. Enquanto refletiam, um dos caçadores, desesperado, decide que não vai morrer ali e tem a brilhante ideia de correr em direção à porta, mas como resultado, ele acaba virando torrada. Jinwoo continua refletindo sobre o primeiro mandamento escrito na placa, para adorar ao Senhor, e ele então tem a ideia de mandar todos se curvarem diante da estátua. Assim todos se ajoelham. A primeira parte do teste é então concluída, e a estátua sorta um sorrisão macabro, assustador até para Jinwoo. Após isso, todos se levantam pensando que estão a salvos, mas o garoto sabe que ainda restam 2 mandamentos, e parece que a segunda parte do teste já começou. A estátua se levanta e começa a se mover em direção a eles, e ele se lembra que o segundo mandamento exigia eles prestassem reverência ao Senhor. Mas ninguém sabe como fazer isso. Um dos membros do grupo diz que já frequentou a igreja muitas vezes e sabe como rezar, então se coloca diante da estátua e começa a orar. No entanto, a tentativa de orar não funcionou, já que o caçador foi literalmente esmagado pelo tal Deus, pois não era a oração que ele queria. E isso fez com que todos começassem a correr desesperadamente. Em um momento, Jinwoo observa as estátuas e percebe que algumas delas seguram instrumentos. Ele nota que essas estátuas não atacam, então tem a ideia de mandar alguém para cada um deles. Ele corre junto com Joo-hee, que ainda está em estado de choque, até uma das estátuas. Ao chegar lá, ele pensa que havia completado a tarefa, mas logo percebe que ainda faltava uma estátua. Corajosamente, ele deixa Joo-hee em segurança e sai correndo em direção à estátua que faltava. Infelizmente, ele corre para a estátua errada. Felizmente, ou talvez nem tanto, apenas parte de suas pernas é destruída no processo. Jinwoo continua rastejando até que finalmente a última estátua começa a tocar o instrumento e o segundo desafio é completado. Logo, Joo-hee corre rapidamente até ele e tenta curá-lo com todas as suas forças. No entanto, é difícil, já que ela havia usado muita mana para curá-lo anteriormente. Enquanto eles conversam, um altar se ergue no centro da câmara. O terceiro mandamento dizia que eles deveriam provar a sua fé ao Senhor. E logo começa o desafio. Como nos outros desafios, ninguém sabe exatamente o que fazer. Eles começam a especular que talvez precisem oferecer um sacrifício à estátua. Logo, um dos membros sugere que o líder do grupo se sacrifique, já que a culpa de todos estarem naquela situação era dele, por ter decidido explorar mais a dungeon. O líder entende e aceita que por causa de suas decisões, muitas pessoas foram de base. Então, ele caminha até o centro da câmara, e ao chegar, uma chama se acende, dando a pista do que eles devem fazer. Jinwoo pensa por um momento e pede que o levam até o centro para analisar melhor o local. E assim que ele chega, outras chamas se acendem, uma para cada pessoa presente. Jinwoo manda os outros se aproximarem para completar o círculo, abrindo as portas. Porém, logo após isso, algumas das chamas começam a se apagar e todas as estátuas se dirigem para o centro da câmera. Jinwoo percebe que quando eles olham para as estátuas, elas ficam imóveis. Eles então entendem que alguém deve estar sempre olhando para a estátua. Eles continuam com essa estratégia, até que em um certo momento, uma das garotas não aguenta mais e sai correndo. Estranhamente, ela não é morta, mas a porta se fecha um pouco quando ela passa. Isso faz com que os outros membros do grupo comecem a se questionar se também deveriam fugir. Um a um, eles começam a sair, até que restam apenas Jinwoo, Joo-hee e o líder do grupo. Com apenas 3 pessoas, torna-se impossível vigiar as 4 estátuas. O líder manda Jinwoo pegar a Joo-hee e fugir. No entanto, Sung Jinwoo recusa, pois em seu estado atual, ele não conseguia carregar Joo-hee. Ele então pede para que o líder leve a garota para fora,
e deixe que ele fique como sacrifício. O líder reluta, mas dadas as circunstâncias, acaba aceitando o pedido. Depois que eles saem, Jin-Woo fica pensativo e em um momento de ironia, lamenta não ter feito um seguro de vida maior. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, ele pega uma espada que está por perto e tenta se defender do ataque das estátuas. Enquanto luta, ele fala sobre como muitos riram dele ao longo do tempo, mas que ele sempre deu o seu melhor, trabalhando duro para ajudar sua mãe e sua irmã. Nesse momento, ele perde os braços e continua sendo brutalmente atacado pelas estátuas. E sem esperanças, Jin-Woo recebe o que parece ser o golpe fatal de seu peito. Em seus últimos momentos, ele reflete sobre sua família e as pessoas que se importam com ele, lembrando que os motivos pelos quais os outros fugiram anteriormente não passam de desculpas para justificar sua covardia. Nesse instante, a estátua o ergue no ar com a ponta da espada e o lança para cima do altar no centro da câmera. Agora parece que o golpe final será dado. Jin-Woo, em desespero, grita que não quer morrer e deseja com todas suas forças por mais uma chance. Mas antes de dar o seu último suspiro, um sistema misterioso lhe oferece a chance de se tornar um jogador. Não querendo morrer, Jin-Woo aceita a oferta. E a partir daí, o nosso personagem principal renasce. Jin-Woo então acorda no hospital e é imediatamente interrogado pelos inspetores da Guilda dos Caçadores da Coreia, pois suspeitam que ele possa ter um despertar duplo. E se você não sabe o que é um despertar duplo, deixa eu me explicar. Como mencionei anteriormente, quando um caçador desperta seus poderes, ele é atribuído a uma classificação de acordo com eles e a quantidade de mana que possui. Essa classificação não pode ser alterada. No entanto, existe alguns casos raros que em um caçador desperta seus poderes novamente, o que aumenta sua classificação e poderes ainda mais. Isso é um despertar duplo. Voltando, os caçadores fazem Jin-Woo realizar outro teste, mas ele falha, pois ainda é um caçador de classificação E. Após a verificação, eles vão embora, mas deixa o caso em aberto. Após isso, sua irmã parece preocupada com ele, dizendo que vai largar a faculdade e arrumar um emprego caso ele fique se machucando demais. Ele pergunta a ela sobre uma tela e ela não diz saber nada. Logo ele pergunta para ela como se abre as janelas dos jogos online e ela diz como e vai embora. Brava com seu irmão por ele se machucar tanto, Jin-Woo abre o sistema do jogo misterioso que lhes dá a tarefa diária que ele deve completar antes que o dia acabe. Caso contrário, será punido. Ele esqueceu e acaba dormindo. Agora vamos conhecer uma nova caçadora, Cha Rain, que parou um assalto e deteve os ladrões. Após isso, ela aparece em sua guilda falando com seu líder, pois ele quer que ela lidere os novatos em uma nova raid das dungeons, para eles observá-la e aprenderem a desenvolver suas habilidades e ficarem preparados para as próximas raids. Ela fica com receio, mas isso será bom para ela, pois tem algo que está por vir. Logo, uma dungeon se abre no meio da rua e as pessoas já ficam em alerta, esperando os caçadores. Voltando ao sangue, logo aparece um aviso dizendo que ele não completou sua primeira missão diária, sendo transferido para um deserto que teve que sobreviver a uma enorme besta mágica centopeia por horas. Após sair de lá, as enfermeiras aparecem e o ajudam. Logo, Juhi é chamada para uma nova raid, mas ela fica com receio, pois ficou traumatizada com o que presenciou em sua última. Após isso, ela vai ao hospital ver Jin-Woo e vê que ele está bem e treinando, e logo vai embora. Agora, com cada missão completa, ele recebe recompensas, como aumento de força, agilidade, altura e inteligência, e até mesmo um pote de recuperação total, o que cura completamente e restaura sua energia. Com esse novo sistema à sua disposição, Jin-Woo percebe que tem a habilidade de subir de nível, tornando-se o único caçador no universo com esse poder. Reconhecendo a oportunidade que lhe foi dada, Jin-Woo decide se dedicar todos os dias, ganhando a chance de visitar as masmorras especiais, a qual somente ele tem acesso, graças a uma chave que conquistou ao completar uma de suas missões diárias. Após usar a chave para entrar na dungeon, Jin-Woo percebe que a porta da entrada se fecha automaticamente. Ele entende que provavelmente só poderá sair quando completar a dungeon. Lá dentro, ele ainda consegue ver as pessoas que acessam o metrô, mas elas não conseguem vê-lo, nem interagir com ele. Rapidamente ele percebe que essa dungeon está em uma outra dimensão, e sem escolha, ele segue em frente, mesmo com medo, já que nem sequer conseguia derrotar monstros de rank E. Agora ele está sozinho e responsável por limpar uma dungeon inteira. Enquanto avança, vários goblins aparecem, mas ao contrário de antes, quando ele foi atingido por um deles, Jin-Woo consegue desviar de todos os ataques, mesmo enfrentando 3 goblins ao mesmo tempo. De um jeito ou de outro, ele acaba derrotando todos nesse momento, fica claro que Jin-Woo
está bem mais forte do que antes, mas não tem tempo para comemorar. Logo, um lobo enorme com mandíbulas de ferro surge e o ataca. Jinwoo tenta se defender com sua adaga, mas o lobo a destrói com os dentes, mostrando sua força brutal. Agora a situação complica ainda mais. Jinwoo, sem uma arma, não sabe como derrotar o monstro. Além disso, ele percebe outro problema. Está paralisado pelo medo, as pernas dele começam a tremer e ele fica completamente em choque, entendendo que mesmo mais forte, ainda se sente vulnerável diante uma ameaça tão poderosa. Jinwoo está completamente em choque, pois há poucos dias quase foi de base com um simples Goblin, o tipo de monstro mais fraco que existe. Agora, diante desse lobo gigante, ele tem certeza que será estraçalhado. O monstro avança sobre ele e, inesperadamente, Jinwoo se esquiva com extrema facilidade, o que até ele acha estranho. Para ele, parece que seu corpo ficou mais leve, como se de repente tivesse virado um ginasta olímpico. Jinwoo começa a perceber que não tem tempo para ficar com medo. Ele precisa enfrentar o lobo ou morrerá. Quando o lobo se aproxima novamente, em um ato de puro desespero, Jinwoo dá um soco poderoso que lança o monstro para longe. Pensando no que acabou de acontecer, ele conclui que talvez esse aumento de força seja resultado de ter colocado todos os outros pontos de atributo em força, mas sem tempo para refletir muito, o lobo retorna e Jinwoo consegue descer a porrada no monstro sem parar. Apesar dos golpes incessantes, Jinwoo percebe que seus socos não são suficientes para derrotar a criatura. Sem uma arma, parece impossível vencê-lo, então ele se lembra que agora tem um inventário e decide abri-lo. Felizmente, havia uma espada guardada lá. Com ela em mãos, Jinwoo consegue eliminar o lobo, encerrando a luta e subindo de nível. No entanto, a dungeon não seria tão fácil assim de ser completada. Logo, dois monstros de presa de aços aparecem e atacam Jinwoo. Mais uma vez, ele se vê em perigo quando sua espada fica emperrada no chão. Por sorte, ele consegue soltá-la a tempo e derrota um dos monstros. E ao encarar o segundo, no entanto, o medo toma novamente e ele acaba correndo, quase como se estivesse com o rabo entre as pernas. Após esse momento, Jinwoo dá uma olhada em suas estatísticas e nota que ao derrotar esses monstros, tem ganhado bastante experiência e subindo de nível, algo que não acontecia durante as missões de treinamento. Ele imagina que isso seja porque agora está em combate real, diferente das situações anteriores. Após isso, ele vai em direção ao boss, que é uma cobra gigante. Ele ataca a cobra, mas no contra-ataque o boss com uma força esmagadora o joga contra a parede. Sung sente intensa dor em seu corpo, mas sua determinação de se fortalecer e derrotar o boss permanece inabalável. E ao se levantar novamente, Sung encara a cobra com as escamas tão resistentes que sua espada não consegue perfurar. Ele relembra os momentos difíceis que enfrentou e como as pessoas menosprezavam. Mesmo assim, Sung recusa desistir. O boss prepara outro ataque, e Sung, apesar de ferido, se esquiva e contra-ataca. No entanto, o impacto do ataque danifica ainda mais sua espada, deixando-a praticamente inutilizável. Sung percebe que precisará usar toda a sua força e astúcia para vencer a batalha. Numa reviravolta inesperada, Sung identifica uma brecha nas escamas da cobra e, usando sua força aprimorada pelos treinamentos, agarra a cobra com suas mãos e aperta com força, começando a quebrar as escamas. A cobra, sentindo dor e desespero, tenta atacá-lo, mas Sung continua a pressionar. Determinado a vencer, o garoto usa toda a sua força até o limite, quebrando as escamas do boss e finalmente derrotando a imponente cobra. Exausto e ferido, Sung celebra sua vitória, alcançando um novo nível e fortalecendo sua posição como caçador. Ao derrotar o chefe da masmorra, Jinwoo recebe sua primeira adaga com a capacidade de paralisar e drenar seus inimigos. Ao sair da dungeon, Sung percebe que tem alguns caçadores em perigo, e logo ele de longe lança uma espada em direção ao monstro que estava ameaçando todo mundo ali ao redor e derrota com facilidade, sumindo dali rapidamente. E em pouco tempo de treinamento, Sung subiu tanto de nível que se tornou literalmente reconhecível. Ele passou de um jovem de cabelo desgrenhado e cara de criança para um homem alto, bonito e musculoso, com feições faciais marcantes. E esse homem chegou ao ponto de sua enfermeira pedir seu número sem que ele tivesse feito nada. Atualmente, Jinwoo está no nível 18 e, à medida que continua a se dedicar, ficar mais forte, também percebe que precisa melhorar sua situação financeira e começa a procurar por mais dungeons para completar. Assim, Jinwoo decide juntar-se ao grupo de caçadores liderados por Wang Dan-suk,
que precisava de 2 membros adicionais para limpar uma dungeon de classificação C. Chegando lá, Sung conhece Yuji-Hu, um garoto com armaduras douradas brilhantes e poderosas e principalmente caras, dadas por seu pai para enfrentar dungeons, mas ele e Yuji-Hu, a mando de Won Dan-suk, ficam para apenas limparem as masmorras depois de todos os boss serem derrotados. O grupo entra na dungeon de rank C, muito perigosa. O lugar é uma caverna escura que aparentemente não tem monstros, mas Sung avisa a todos que os monstros estão vindo de cima. Após eliminar os monstros, eles vão direto à sala do boss. Sung percebe que o trabalho que deram para ele é bom demais e começa a desconfiar que pode ter algo a mais por trás disso. Conforme avançam mais na dungeon, eles descobrem uma grande mina de minerais que tem valor muito alto para os caçadores. Jinwoo pede o contrato para Sung e após olhar, faz com que Dan-suk pague o prota de forma legal, já que o contrato não diz nada sobre isso. Mas primeiro eles precisam derrotar o chefe da dungeon, que é uma aranha gigante que aparentemente está dormindo. Logo Dan-suk e seu grupo vão embora, tramando uma armadilha para Sung e Ji-ho, destruindo a entrada. O chefe da raid quer ter os minerais todos para eles e eliminar os dois para pegar a armadura do garoto, que é bem cara também, pois já que estão na dungeon, não tem câmeras e os crimes que acontecem lá dentro são facilmente encobertos. Jinwoo sabe que a aranha é um monstro nível C e que até a cobra estava abaixo disso, mas mesmo assim ele não sente medo e decide enfrentar a aranha. Porém, ele não consegue fazer nenhum dano, pois a aranha é muito forte. Após um tempo de batalha trocando golpes, Sung acha uma abertura, atacando sem parar os olhos da aranha e aplicando os efeitos da sua adaga até finalmente ela se render e ser derrotada. Isso faz Jinwoo pensar que Sung realmente mentiu sobre seu nível e por causa do medo que sente agora, ele trata o prota como se fosse seu chefe. Depois, vemos o presidente Go lutando com Du-Xiu para aprimorar suas habilidades de combate, enquanto aconselha sobre como nas masmorras o verdadeiro comportamento humano aparece quando há ninguém para vigiá-los. Voltando para a raid, Dan-suk retorna com seus capangas e ficam impressionados ao verem o chefe da dungeon derrotado, mas mesmo assim ele investigou Jinwoo, sabendo que ele é filho de rico empresário bem sucedido. Então ele ordena para o garoto eliminar Sung, ou senão os dois serão eliminados. Ji-ho escolhe se juntar ao prota para lutar. Enquanto Sung se prepara, do nada aparece uma mensagem no sistema dizendo que uma nova missão irá iniciar, que é acabar com os caçadores que o atacaram, pois o sistema vê eles como monstro, e se ele não cumprir a missão, a punição para ele será sua morte por parte do sistema. Mas ele vendo isso, toma um golpe certeiro, quase sendo finalizado ali, mas então, sem hesitar, ele se levanta e em um momento de frieza, Ji-ho elimina o primeiro do grupo, cortando seu coco. E os caçadores inimigos ficam surpresos, e um a um eles foram sendo eliminados. Dan-suk acha que tem alguma chance por ser um rank C, mas é facilmente dominado pelo prota, que o taca ao chão com muita força. O vilão ainda tenta se salvar, dizendo que seu irmão é alguém importante, mas isso não importa para Sung, o eliminando ali mesmo de forma brutal. No final, Sung e seu companheiro saem da masmorra e por ser fraco continua sem ser alvo de suspeitas, mas Jun-Xiu, um dos líderes da corporação de caçadores, suspeita de Sung, que pode estar escondendo alguma coisa. Após chegar em casa, Sung leva cervejas e frango frito para almoçar, em comemoração pelo seu último trabalho com sua irmã, sem contar nada para ela sobre o que rolou com os caçadores. Na verdade, quando ele bebe a breja, ele percebe que ganhou uma nova habilidade. Ele fica imune às substâncias tóxicas, sendo uma grande vantagem para ele. Após algum tempo, Jinwoo vai atrás de Sung para formar uma nova guilda pela empresa de seu pai, pois quer ser o líder dela no lugar do seu irmão, que ao contrário dele não é um caçador, e por isso ele pede ajuda de Sung, lhe oferecendo 30 bilhões em dinheiro. Após pensar um pouco, Sung recusa indo embora, mas antes disso, Jinwoo diz que vai guardar o segredo de Sung para sempre, de ser um caçador de rank falso. Depois disso, a gente vê Do-sun, que é o irmão de Dan-suk. Ele procura na agenda dele horários livres para poder encontrar os caras que eliminaram seu irmão e se vingar, expressando a sua raiva contra eles. Sung vai correr para completar sua quest diária com sua irmã, mas ele a deixa sozinha e vai na frente. Após isso, o sistema dá a ele uma quest secreta. Logo ele escolhe a caixa abençoada, onde ele encontra uma chave para a quest selecionada. Jinwoo descobre o Elixir da Vida, que tem a capacidade de salvar a vida de sua mãe.
Percebendo isso, Sung Jin-woo embarca em uma jornada para reunir os ingredientes necessários para o Elixir, entrando em uma das masmorras especiais de classificação S, onde se depara com um monstro extremamente poderoso que ele tenta derrotar com todas suas forças, e após uma longa e extrema batalha, Sung se vê sem saída. Ele luta incansavelmente, levando golpes atrás de golpes e golpeando o monstro, chegando a ter seu HP de vida no limite, mas mesmo assim ele consegue derrotar o monstro, subindo ainda mais de nível. Com isso, Jin-woo consegue recuperar e subir seu nível, recebendo várias recompensas, incluindo a receita para o Elixir da vida. Embora ele deseje essa poção com toda a sua força, sabe que esse lugar está além das suas capacidades, então ele decide deixar para depois. Sung volta para o hospital onde sua mãe está, e enquanto ele está lá com ela, ele observa a receita do Elixir da vida. Mas para conseguir os ingredientes ele precisa ficar mais forte, então ele aceita o pedido de Jin-woo de criar uma guilda, mas só eles devem entrar nas dungeons, usando o método de Dousuke, de contratar as pessoas só para preencher as vagas e assim criar uma boa reputação para sua guilda. Depois, Jin-woo se encontra com seu pai, que fala sobre as 5 maiores guildas de caçadores, que são os que mais aproveitam os lucros da dungeons, e eles não devem deixar que isso os derrube, por isso irá fundar sua própria guilda. Depois, a gente vê o caçador Rank S Choi, e ele quer recrutar o caçador Rank S Baek para invadir a ilha de Jeju de novo, para acabar com a ameaça que tá lá, já que os dois deixaram algo importante naquela ilha. Tempos depois, Sung Jin-woo enfrenta outra dungeon, mas dessa vez está trabalhando ao lado dos mesmos caçadores da dungeon do Covil Duplo, da que ele foi de Vasco, e é possível sentir a culpa e a tensão dos outros caçadores ao lembrar de como deixaram Jin-woo para trás. Mas eles não estão sozinhos, juntam-se a eles um caçador de rank B de alto nível, da associação de caçadores chamado Kang Tae-sik, junto com alguns condenados que estavam trabalhando para reduzir suas penas. Ao longo do caminho, revela-se que Kang é um louco que gosta de eliminar humanos, e após eliminar os condenados, ele também elimina alguns outros caçadores. Então, vemos outra batalha intensa entre Sung Jin-woo e Kang Tae-sik. E mesmo com sua construção de matador e eliminador de figurantes, Kang não teve chance contra Jin-woo depois que foi atingido pelas suas adagas e habilidade de intenção de matar, o que resultou em um golpe fatal com uma adaga no coração. Mas antes de ir de base, Tae-sik avisa o prota que a sombra dele está diferente, diretamente ligada à escuridão. Então ele precisa ter cuidado, porque à medida que ele fique mais forte, vai perdendo a sua humanidade. Após derrotar Kang, a identidade de Jin-woo se torna mais suspeita entre a associação de caçadores, mas felizmente Mr. Shield está lá para ajudar a manter o segredo de Jin-woo um pouco mais seguro. Ao completar essas masmorras, Jin-woo e Yuji-ho continuam sua parceria, continuando a limpar várias dungeons classificação C. Isso atrai a atenção de um alto funcionário da Guilda dos Tigres Brancos, chamado Sangman, que estava interessado em recrutar Sung Jin-woo. Após o interrogatório, Jin-woo convence Sang a deixá-lo em paz, mas também engana Sangman, vendendo-lhes as dungeons que decidiram não fazer por mais do que o dobro do preço original. Mais tarde, Jin-woo recebe uma notificação do sistema para passar por uma mudança de classe em uma dungeon, com a condição de que quanto mais tempo ele durar na luta contra os monstros, melhores serão suas chances de conseguir um bom trabalho. Quando chega no interior, ele se depara com um monstro que é tipo armadura, que é imune a ataques constantes, mas isso não impede de que ele acabe com o bicho usando sua força bruta. O problema é que, além de ter que enfrentar vários deles, essa dungeon não deixa ele usar poções ou se recuperar. Enquanto isso, Jin-woo se encontra com o pai e o irmão, sendo que este é o último aviso para não se meter no trabalho deles. Voltando para Sung, ele é atacado por magos e monstros, entendendo que essa é a missão mais complicada do que tudo que ele já enfrentou até agora. Enquanto luta contra os monstros, vemos que Choi se juntou a vários caçadores mais fortes prontos para a incursão na ilha de Jeju, para acabar logo com aquela raid, a mais perigosa do mundo. Depois de um tempo de batalha, Sung consegue descansar um pouco e consegue a armadura invisível que melhora seus atributos. Isso permite que ele avance para a próxima fase, onde ao abrir a porta, sente a mesma coisa que na dungeon dupla, uma força e uma presença opressiva de qual ele não consegue escapar. Igris,
O nome do cavaleiro está em vermelho escuro, indicando que ele é o mais poderoso e mais forte que Jinwoo, que por sinal está em uma situação extremamente complicada. Após um tempo se encarando, finalmente Ygritte toma a iniciativa. Com uma velocidade incrível, ele realiza o primeiro ataque e por sorte Jinwoo consegue desviar, embora certamente precise trocar de roupa depois disso. No segundo ataque, Jinwoo não tem tanta sorte e é atingido sendo lançado longe. Sem dar tempo para Jinwoo reagir, Ygritte continua atacando freneticamente, enquanto o garoto se concentra apenas em sobreviver. Em um ato desesperado, ele tenta contra-atacar, mas é inútil, já que ele não consegue acertar Ygritte de maneira eficaz. Jinwoo percebe que, embora sua velocidade seja equivalente à do cavaleiro, os ataques e a defesa de Ygritte estão em um nível extremamente diferente. Ele começa a se questionar se existe alguma forma de vencer o cavaleiro. Decidindo a tentar uma nova estratégia, Jinwoo opta por lutar usando os punhos, como fez com os primeiros cavaleiros no corredor. Ygritte, vendo isso, também se desfaz de sua arma, e os dois se preparam para a luta corpo a corpo. Mas antes da batalha continuar, uma conversa entre o diretor da guilda Tigre Branco e o líder da guilda. O líder está interessado em uma raid na ilha de Jeju, uma das ilhas mais perigosas, onde vários caçadores, incluindo alguns de Rank S, foram derrotados. O líder da guilda nunca se perdoou pelo ocorrido e por isso juntou uma equipe forte para tentar subjugar os monstros que surgiram lá. Voltando à batalha, Ygritte avança com uma velocidade ainda maior, surpreendendo Jinwoo, que não consegue reagir a tempo e segue sendo atingido várias vezes. Se não fosse por sua nova armadura, ele já teria sido derrotado. Mesmo assim, Jinwoo fica impressionado com o poder de Ygritte, mesmo sem usar a espada. Sem desistir, ele usa uma das suas habilidades para aumentar sua velocidade e tenta atacar o cavaleiro novamente, mas sem sucesso. Jinwoo está apanhando cada vez mais. Em um certo momento, Jinwoo é arremessado contra o trono do grande salão e Ygritte se aproxima, aparentemente prestes a finalizar a luta. Saca sua adaga, acertando uma blecha no pescoço do cavaleiro. Após isso, Jinwoo avança com toda a sua força, jogando o Ygritte contra a parede e finalizando-o com vários golpes. Com muito esforço, Jinwoo finalmente derrota Ygritte, que deixa para ele algumas recompensas, incluindo o elmo de Ygritte, o artefato de Rank S, além de 1.500 de ouro e uma pedra única com a habilidade Toque do Dominador. Por fim, Jinwoo recebe uma pedra de teleporte instantâneo, um item obtido na missão de troca de classe, que pode ser usado para transportá-lo imediatamente para fora da dungeon. Caso não a use, a pedra se autodestruirá quando a missão for concluída. Ela não pode ser guardada no inventário, então Jinwoo deve usá-la ali mesmo. Ele se pergunta por que recebeu essa pedra agora, depois de já ter derrotado o Ygritte. Sua pergunta é respondida rapidamente quando ele vê vários portais surgindo por todo o salão. Nesse momento, uma nova missão aparece, ordenando Jinwoo sobreviver o máximo de tempo possível para ganhar pontos de progresso. Com isso, ele deve lidar com uma nova onda de monstros, iguais aos que enfrentou no início da dungeon. A princípio, parece simples, já que ele derrotou antes, mas a situação muda rapidamente quando centenas de monstros aparecem, todos atacando simultaneamente. Jinwoo tenta usar suas habilidades de furtividade para ganhar tempo, mas os magos inimigos têm uma habilidade que o revela, frustrando o seu plano. Após ser atacado diversas vezes, ele acaba perdendo sua pedra de teleporte, e agora sim, está em uma situação crítica. Sem alternativas, Jinwoo resolve lutar com o que resta de suas forças, enquanto tenta recuperar a pedra. Entretanto, sua mente é invadida por pensamentos autodestrutivos, sugerindo que ele é fraco e que não conseguirá vencer. Já sem forças, com seu HP quase esgotado, Jinwoo está prestes a receber o golpe fatal, porém, convenientemente, nesse exato momento, sua missão diária que ele não havia completado é finalizada, salvando ele antes do seu fim. O garoto acaba sendo salvo indiretamente ao ser teletransportado para o outro mundo devido à penalidade por não cumprir sua missão diária. A missão da penalidade consistia em sobreviver por 4 horas enquanto era atacado por centopeias gigantes, o que era fácil para ele, especialmente após enfrentar cavaleiros muito mais poderosos. Ele comenta que teve sorte, já que ao derrotar as centopeias, ele ganhava experiência e subia de nível, o que recuperava o seu HP. Após derrotá-las, ainda restavam 10 minutos antes de retornar ao salão, tempo que ele usa para se preparar
e equipar melhor. Jin-Woo acessa a loja do sistema e encontra uma arma chamada Assassina de Cavaleiros, perfeita para penetrar armaduras. Diferente de sua antiga adaga, ele também usa a Pedra Única, que adquiriu de Ygritte, se tornando ainda mais poderoso antes de voltar para a batalha. No salão, centenas de monstros o aguardavam. Enquanto isso, a guilda Tigre Branco se aproximava da ilha de Jeju, onde eles encontraram sinais de mana e um monstro parecia evoluído. No entanto, a história volta para o garoto, que começa a testar sua nova arma contra os cavaleiros. Ele rapidamente percebe que mesmo derrotando vários cavaleiros, seu nível não sobe, e nota que os magos estão invocando mais cavaleiros. O seu foco então passa a ser eliminar os magos. Após derrotar vários deles, um dos magos lança uma habilidade que funde os cavaleiros mortos, criando um grande golem. Jin-Woo tenta atacar o golem, mas percebe que é impossível derrotá-lo sem antes acabar com o restante dos magos. E finalmente, galera, depois de muito tempo, ele derrota o último dos 3 magos e consegue atacar o golem com uma poderosa habilidade, destruindo-o em pedaços. Com a missão de troca de classe concluída, Jin-Woo é informado que ele derrotou todos os monstros e deve finalizar a missão. Ele recebe a classificação Necromante, mas inicialmente a rejeita, pois o estilo de combate de um Necromance não combina com o seu. No entanto, o sistema revela que essa classe pode evoluir para uma classe secreta, e movido pela curiosidade, Jin-Woo aceita a troca de classe. Devido ao seu desempenho e fato de não ter usado a pedra de teletransporte, ele ganha pontos suficientes para atingir a classe secreta, Monarca das Sombras. Ao ativar a classe, Jin-Woo vê sombras nos monstros que derrotou e recebe uma nova habilidade, Extração das Sombras, que permite ressuscitar monstros mortos para servi-lo. Ele escolhe o comando Erga-se para ativar essa habilidade e testa em vários cadáveres ao seu redor, criando um exército de sombras. Satisfeito com suas novas habilidades, Jin-Woo tenta extrair a sombra de Ygritte. Apesar da resistência inicial do cavaleiro, que permanece leal ao rei do trono, Jin-Woo consegue persuadi-lo a servi-lo em suas batalhas. Com sucesso, ele adiciona Ygritte ao seu exército das sombras, dizendo o seu código Erga-se. Enquanto isso, na ilha de Jeju, a guilda de Tigre Branco descobre que os monstros estão evoluindo, o que representa uma nova ameaça à humanidade. Jin-Woo, agora em um novo patamar de poder com sua classe de Monarca das Sombras, está preparado para enfrentar desafios ainda maiores. Agora só nos resta esperar pela próxima temporada para ver o que o futuro reserva. E aí, galera, gostaram da primeira temporada de Solo Leveling? Estão ansiosos para a segunda? Eu também. Então, se já está ansioso, já se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse.